Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Digital Backstage, o podcast que traz para vocês os bastidores da transformação digital do varejo, os ruídos e tudo aquilo que a gente quer conhecer mais de uma série de empresas, de executivos e convidados que passaram e estão passando por agendas muito interessantes e importantes da transformação digital, né, Didi? Boa! Eu sou Andréia Dietrich, consultora de transformação digital. Eu sou Eduardo Terra, presido a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo e sou membro de uma série de conselhos de administração, entre eles a Petz, que vai estar conosco aqui hoje, né? Isso aí, então a gente vai começar hoje o nosso episódio falando de omnicanalidade na prática, e a gente trouxe aqui uma das grandes maiores inspirações de omnicanalidade na prática, que é a Petz, com Marcelo Maia, que é vice-presidente de Supply, de Tecnologia, de Digital e que mais? Conta um pouquinho, Marcelo, de você primeiro, a gente quer conhecer você, a sua trajetória, como que você chegou até aqui, e depois a gente explora um pouquinho mais outros temas. Joia. Bom, muito obrigado aí pelo convite, antes de mais nada, né, Edu, Andréia. Eu sou goiano, né, vim fazer faculdade em São Paulo e estou aqui desde então. Formei, entrei no varejo meio despretensioso e não saí mais, né, a primeira oportunidade que eu tive foi ir para o varejo. Entrei na área de logística, trabalhei muito tempo em logística, depois fui isso no Carrefour, supply chain também. Depois eu fui para a Petz, num objetivo muito assim de empreendedorismo, de, né, assim, construir uma história mesmo, assim, a Petz naquele momento não é a Petz que é hoje, né, ela nem existia como nome Petz, era Petz Entre Nós vamos Jardim. falar dessa transformação já, hein? Sim. E aí entrei lá com esse objetivo muito de empreender, junto com um fundo de private equity que ano que você entrou, investiu em 2013. 2013. 9 anos. E lá desde então, lá eu tive a oportunidade de mudar de carreira ou complementar minha carreira com outras matérias, né? Comecei a trabalhar muito com a área digital e tecnologia e tô aí. Então, participando dessa construção lá até hoje, tá um desafio enorme, muito satisfatório. E privilégio ele estar aqui com a gente, né? Ele falou que ele não gosta muito dessas coisas assim, e tá aqui com a gente. Obrigada. Não é nem que eu não gosto, assim, eu Focado. eu tenho uma agenda super forte na Petz, uma empresa que está se transformando muito. Então, acho que o Edu tá desde o começo aí acompanhando minha carreira. Quando eu entrei no varejo, no Carrefour, entrei num programa de trainee e tinha um trabalho que a gente fazia com a FIA. E o Foi Edu, seu professor, é verdade. O Edu foi meu professor. No meu primeiro ano já era aquele professor que todo mundo olhava e, pô, esse cara é bom demais. E aí, viajei com ele várias vezes, em 2009. Verdade, algumas viagens. Em 2009, eu fiz um curso de varejo nos Estados Unidos, pelo Carrefour. Quem foi o Edu com a gente. E lá, eu lembro muito bem de uma visita num CD do Walmart, todo automatizado, e naquele momento eu pensei, o varejo é tech, né? Então, isso aí mudou muito a chave para mim. Foi naquele momento, obviamente, o Walmart não era super sofisticado na ponta, ele era muito mais no back, mas deu para perceber que era só uma questão de tempo para tudo virar tech, né? Assim, porque ali a parte de distribuição já era muito tech. Então, foi uma oportunidade muito boa já desde o início da carreira. Foi o clique. E eu tenho a honra de trabalhar com 2 vice-presidentes de tecnologia, o Dani Ká, que já esteve conosco aqui, do Boticário, e o Marcelo na Petz, que são 2 referências para mim de quem sabe simplificar, né? A gente falou sobre isso. O Marcelo cuida de outras coisas na Petz, mas principalmente em tecnologia, que foi o que você cresceu muito. E eu acho que é uma das agendas que fez a Petz ser o que ela é hoje. E acho que o mérito que o Marcelo tem é de simplificar agendas complexas, né? Acho que uma das coisas que a gente tem discutido aqui no Digital Backstage é a transformação. Ela tem tudo para ser algo complexo, difícil. Quem simplifica é quem consegue fazer ela bem feita. Exatamente. Né? Tirar os ruídos, né, Didi? Como é isso tem aí. E legal. Aí, assim, conta um pouco pra gente, Marcelo, acho que o Edu super orgulhoso, assim, né, de estar junto com vocês nesse processo, e é uma grande inspiração. Quando fala justamente dessa omnicanalidade, vocês passaram por um processo na pandemia já muito preparados, porque vocês já começaram essa agenda muito antes, né? Quer contar um pouquinho? Eu não sei se o Edu quer fazer alguma introdução nesse assunto. Não, acho que podemos. Até porque, né, Didi, você já tocou no ponto. Acho que adorei o Didi que dá os nomes de batismo para os nossos episódios. É ótimo para isso.
a omnicanalidade na Marqueteira, que... prática, porque de fato, não sei quem está nos acompanhando sabe, a Petz e o nosso presidente fundador, né, que é o Sérgio Zimmermann, fala com muito orgulho, talvez, e eu concordo como estudioso, especialista de varejo, se não o maior, um dos maiores cases de omnicanalidade do mundo. Uau, do Por mundo. quê? Porque a Petz é um negócio físico, começou físico, né, Marcelo? Quero que você conte um pouquinho dessa história, que você estava lá nos bastidores, e que se tornou um negócio absolutamente digital, com 90%, que esse é o dado público, né, divulgado aí, a Petz é uma empresa listada, 90% de tudo que se vende digital passa pelas lojas. Então, acho que a gente podia ouvir do Marcelo qual é o segredo disso, né? Como é que a gente movimenta, acho que tua pergunta é importante. A pandemia fez com que as vendas digitais, que eram menos de 10% do negócio, se tornassem 35% do negócio. Né? Então, conta um pouquinho desses bastidores aí, dessa omnicanalidade na prática. Isso aí. Bacana. Bom, acho assim, o primeiro ponto, a Petz teve a visão, né? Em 2015, e isso coincide um pouco com a minha história, né? Assim, eu era muito focado em logística e supply chain, tinha área de tecnologia como uma área que me ajudava muito a construir o que eu gostaria, e sempre fui acostumado a ter tecnologia como cliente, né? Eu como cliente de tecnologia. E em 2015, a gente começou a refletir o seguinte, o plano do fundo lá, quando a gente investiu, era loja física, a gente não estava pensando na digitalização naquele momento. Só que a gente olhava para fora e via que o mercado pet estava super digitalizado já. Olhava para os Estados Unidos, já tinha Chewy, a gente tinha a própria Amazon caminhando muito forte. A Chewy, para quem não sabe, é o maior varejista online do mundo, que está nos Estados Unidos, que ela é só digital, ela não tem loja. Né? Isso. Então funcionava muito bem do ponto de vista do consumidor, só que você ia para os resultados dessas companhias, não tinha lucro. E o nosso negócio era construção de valor, né? Sempre foi esse desde o início. E a gente começou a refletir, o que a gente faz, né? A gente não pode negligenciar o que o consumidor quer, né? Que é a compra fácil, sem atrito, principalmente na ração, que é muito recorrente, é o mesmo tipo de produto, né? Que ele compra o tempo todo. E, ao mesmo tempo, a gente precisa dar a rentabilidade necessária para que a gente siga o nosso plano, né, de construção de valor. E, naquele momento, a gente já entendeu que tinha que unir canal físico com o online, justamente para criar uma força no qual toda a venda digital ela não tivesse custo fixo adicional, ela fosse só um custo marginal e uma venda marginal. E aí virou um problema de logística, né? E aí por isso que eu acabei assumindo a área E aí começou a minha segunda carreira, né? Que é ter a oportunidade de entrar no mundo da digitalização justamente por conta desse problema. A gente entendeu que precisava resolver uma coisa. O problema é da omnicanalidade. Da omnicanalidade, que hoje é muito óbvio, mas quando a gente vai para 2015, todas as pessoas que a gente ia perguntar, assim, o que a gente deveria fazer, era, assim, falava que tinha que separar canal, que a gestão tinha que estar totalmente separada, e a gente foi na contramão total. Então, acho que o primeiro ponto é a visão, né? Acho que uma outra empresa no Brasil fez o mesmo caminho e hoje está muito bem também. Então, a visão correta no momento certo, muitas vezes andando na contramão do que o mercado estava fazendo, foi um ponto fundamental. E aí eu assumi esse desafio, e para mim, eu adoro o desafio, por isso que eu falo que isso coincide um pouco com a minha carreira, porque surgiu esse desafio, caiu no meu colo, eu falei, vamos embora, né? Cheguei pro Sérgio lá, que é nosso CEO, falei, deixa comigo, não conheço nada disso, mas... mas vou estudar mas nós vamos construir. E aí a gente começou a entender que, não tem sistema no mercado, porque como o mercado pregava uma coisa um pouco diferente, a gente teve que começar a construir os sistemas para isso. Sistemas de e-commerce tinham uns montes. Um monte, mas a noção o próprio sistema OMS não é uma coisa que surgiu muito mais recente. Vocês construíram um proprietário, né? Tudo. Então, hoje, a Petz, ela acaba sendo também, para a gente começar essa jornada muito antes, a gente acabou se tornando uma empresa muito de tecnologia, né, que constrói muita coisa. Nem sempre do zero, às vezes a gente já pega um chassi e começa a trabalhar em cima daquilo, mas para a gente é fundamental ter a direção da tecnologia. A gente foi aprendendo isso com o tempo e a gente foi ganhando, né, não era uma empresa que queria necessariamente a digitalização lá no começo, mas ela foi entendendo que aquilo era possível fazer de forma rentável. Quando veio a pandemia, a gente estava pronto. Né? Então, pronto mesmo. A gente teve que fazer zero movimento, né? Foi super natural para a companhia. Veio a venda digital e, de repente, começou a sair muito mais fortemente de loja. Para vocês terem uma ideia, a gente vendeu agora em setembro
10% a mais do que a gente vendeu em todo o ano de 2019 no digital, no e-commerce. Então, é um crescimento enorme que se manteve pós-pandemia, porque tem uma estrutura, né? Ele foi feito com uma plataforma muito robusta, né? Então, a coisa simplesmente acontece. E aí transformou, inclusive, a cultura da companhia. Ela foi se tornando naturalmente mais digital, com modelos de relacionamento entre as áreas muito mais estruturado do ponto de vista... eu, como cliente de tecnologia, eu entendia que essa distância de negócio e tecnologia não poderia existir. Quando eu acabei assumindo essas áreas, eu fui conectando a companhia, né, para a empresa ser cada vez mais digital, no sentido do comportamento, de como as lideranças lideram o tema tecnologia. Hoje, sei lá, acho que não pode ter um líder que não consiga puxar uma agenda de tecnologia dentro de uma companhia. Não precisa entender de tecnologia, mas tem que saber puxar uma agenda de tecnologia, né? E a Pets foi se tornando isso. E com a cultura correta, com a visão correta, as coisas foram acontecendo. E acho que só ele falou uma expressão, a gente tem uma missão aqui com a nossa audiência para não deixar nada, né? Você falou só do OMS, né? Acho que vale explicar para a nossa audiência, né? A gente tem algumas camadas aí de tecnologia no varejo, né? Acho que talvez o mais conhecido de todos é o WMS, que faz a Warehouse Management System, que é aquela camada de software que faz a gestão do depósito, certo? A gente tem, depois, na sopinha de letrinhas, você falou do OMS, que faz a orquestração dos pedidos, correto? Então, não existe omnicanalidade sem o OMS. E é essa solução que você falou que não viu nada no mercado que atendesse, que foi a partir de algumas coisas de mercado construído. E ainda depois tem o TMS, né? Que é aquilo que a gente vê depois, que é o Transportation Management System, que vai buscar entender e gerenciar a entrega, correto? Sim. E aí, dentro de todos esses sistemas, aí a gente foi sofisticando com o tempo, né? Então, hoje a gente tem esse OMS, que faz a gestão dos pedidos, a gente tem um WMS loja, porque a loja virou um centro de distribuição. CD, um mini hub de logística. A gente tem a digitalização da experiência dos colaboradores, porque eles têm um app hoje na mão, que eles cuidam de planograma, acertam o estoque em loja, fazem entrega de pedido para os clientes que vão retirar um pick-up store. Então, a gente foi desenvolvendo uma série de facilidades com foco tanto no consumidor quanto no colaborador. Não tem como você digitalizar uma empresa, sendo que as pessoas elas não têm ferramenta digital também. Então, o cliente vai lá, compra super rápido, chega na loja, a loja vai lá, abre um computador e vai emitir uma nota fiscal. Então, esse processo precisa ser também digitalizado e a gente foi fazendo com o tempo. E é isso, porque muitas vezes a gente pensa, né, as empresas olham e falam assim, bom, é só colocar um e-commerce e eu sou digital, eu estou fazendo minha transformação digital, né? Muito mais amplo. E aí você foi tocando em alguns pontos, nesses, como você fala, do próprio colaborador, empoderado, né? De toda a gestão ali, do papel da loja, toda a gestão de transporte e tudo mais, né? Dessa logística mais integrada. E aí a gente começa a falar de algumas reconfigurações, né? De todo esse sistema, do papel do vendedor, do papel da loja, do papel do site e tudo mais. Como é que você colocaria, até para as pessoas, né, para explicar um pouquinho como é que funciona, o que são esses pilares de omnicanalidade, que você foi citando aqui um pouquinho pelas ferramentas, mas o que você colocaria? Até o papel das marcas, né? Porque agora também tem como é que chama aqui, que eu até anotei Pets Innovation Studio, né, que é juntando as marcas próprias que vocês estão desenvolvendo, as aquisições, enfim. Quais são esses pilares que compõem aí essa estratégia de transformação e omnicanalidade? Sim. Acho que o primeiro, e é fundamental, é a estrutura organizacional, né? Muitas vezes a gente dá pouco foco nisso. Assim, como é que a empresa está organizada do ponto de vista de estrutura? E a Pets é uma empresa que, se você procurar uma pessoa que é o gerente de e-commerce, você não vai encontrar. Não existe. Porque a gente não é organizado por canal. A gente é organizado por problemas agrupados, né? Então, eu sou responsável pelo digital, agrupando alguns temas de tecnologia, engenharia de produtos, growth, supply chain e logística, né? Que são as minhas áreas. A área de operações de loja, ela cuida da operação da loja, inclusive fazendo a separação de e-commerce, fazendo toda a operação. Então, desde o começo,
a gente quis quebrar essa noção de que existem pessoas que olham canais, né? Então, todo mundo se engajou muito fortemente. A vice-presidência de operações é super engajada no processo de digitalização da companhia. Eles estão lá na ponta, pedindo para as pessoas baixarem o app, utilizar uma oferta exclusiva que a gente coloca no app de forma individualizada. A operação de planograma, de cuidar com o que está lá na loja, né? A Petz é uma empresa que, se tiver uma ruptura, a gôndola vai estar vazia daquele produto. É 100% planogramado e é 100% digitalizado. Então, os funcionários chegam, tem o planograma, eles arrumam a gôndola como deveria, tiram uma foto, manda para a central e tem todo um controle se eles estão fazendo ou não o processo de planograma. Se tem uma ruptura, eles já vão lá com o coletor, ajustam o estoque, né? E a cadeia de abastecimento, se tiver um estoque virtual, começa a funcionar de novo. Então, a gente tem o pilar da operação muito forte, ao ponto que a venda, desde o início, a gente cuidou para ser da loja. Então, não existe a noção dessa venda do e-commerce. O e-commerce está... Então, tem muita empresa que ainda vive um pouco essa realidade. Você tem a venda digital, a venda do físico. No nosso caso, não. É a venda da Petz, né? E isso foi, desde o começo, organizado dessa forma. Então, a estrutura organizacional, eu acho super importante. Essa parte dos sistemas também, a gente, voltando só um pouco na parte de sistemas, assim, você não, assim, as pessoas estão acostumadas, por exemplo, no banco, entrar, você tem naquela empresa o seguro do seu carro, aí você vai abrir uma conta, você tem que preencher tudo de novo. Então, a noção de conexão de cadastro e visão única de produto, são as duas frentes super importantes nisso. O cadastro tem que ser unificado, assim, se a pessoa está dando um banho tosa na Petz, ou se ela está, né, comprando no e-commerce, ou se ela está lá na loja pedindo para gerar um cadastro, na Petz hoje é 100% conectado isso. A visão única de produto tem que estar conectada também. Então, os sistemas é fundamental. Mas eu acho que o principal ponto é a cultura mesmo. A cultura de todo mundo estar remando para o mesmo lado, esquecendo o canal, focado. Entrando na parte de marca, mais recentemente, a gente percebeu que a gente já estava bem omnichannel em algumas coisas, e talvez no branding menos. A gente olhava a loja, parecia de um jeito, o site um pouco diferente. E com a aquisição da Zidog, eles são o Tadeu, o Felipe, que são os líderes lá, eles são muito bons de branding, né? Eles são muito bons. E aí a gente criou exatamente esse Petz Innovation Studio, que tudo que a gente faz na empresa, sem mudar um pouco, sem mudar, cuidando para não mudar a velocidade, tudo se conecta de marca com o Petz Innovation Studio. Então a gente começou a convergir muito mais do ponto de vista de branding, para o consumidor ter uma percepção também, né, de conexão, e a parte mais mais assim de conexão de coração mesmo, assim, né? Ele entender que ele está na mesma empresa e que ele está vivenciando, né, a mesma empresa o tempo todo, não só na experiência, como também no contato com a marca. Então, é outro pilar fundamental que a gente resolveu mais recentemente, mas é a jornada, né? A gente pegar cada problema e melhorando ele e aprimorando cada vez mais. É isso aí, né? A integração de branding com a transformação, sim, com tecnologia, né? Isso que tem que pensar, que é como uma construção de marca como um todo, não é que tecnologia como fim, sim, né? É você entender isso como uma experiência encantadora, que você está entregando o propósito da sua marca, né? Então, mas acho que isso sempre teve muito no DNA, né? Começando pelo rebranding, né? Para quem não lembra, a Petz um dia se chamou Pet Center Marginal, na sua primeira loja, que ficava na Marginal Tietê, aqui em São Paulo. Teve um rebranding, para mim, um dos melhores do varejo brasileiro, uma marca espetacular. Pegando a história também, né, Marcelo? Teve depois a entrada de um fundo, num processo também muito bom de governança, depois se abriu o capital, e é uma das empresas aí queridinhas da Bolsa, né? Por que o Du sabe tudo isso? Ele é do conselho. Eu sou do conselho da Petz, com muito orgulho lá, né? Mas, Marcelo, vamos falar de um tema que a gente tem discutido aqui no Digital Backstage, que é o tema dos ecossistemas, né? No fundo, a ideia ou a sensação de que o final da jornada da transformação é a formação de um ecossistema, né? Então, assim, a gente vê como referência o que aconteceu na China, com todas as questões que hoje geram-se ruídos de um Alibaba, enfim. Se mostra-se a trajetória da Amazon nos Estados Unidos. A gente vê os ecossistemas generalistas se tornando maduros no Brasil, como o Mercado Livre, Magalu, Americanas. E se fala, né, há alguns anos, alguns poucos anos,
dos chamados marketplaces verticais ou especialistas, onde a gente começa a ver a RD na questão da saúde, a Centauro em esportes, e a Petz, né, despontando nessa proposta de ser um grande ecossistema pet. Eu queria te ouvir, primeiro, qual é a tua visão crítica, e não só, né? Eu sei que você tem os seus pontos, como a Petz tem, o que você concorda e não concorda com essa visão de ecossistema, porque ecossistema é um quebra-cabeçazinho, onde nem tudo parece que funciona bem, né? E se é essa a direção? Sim. Essa é uma ótima pergunta. Assim, o ecossistema, a formação do ecossistema pet está na nossa visão atual, né? Então, desde o IPO, a gente tem construído isso, talvez com uma cabeça um pouco diferente, com alguns ajustes, né, nos formatos. A gente vê o ecossistema tradicional, aquele ecossistema a Amazon criou, que, né, cria o marketplace, e aí vai gerando tudo em cima daquela plataforma. A gente tem a mesma visão um pouco diferente no sentido da venda de produto, né? A venda de produto, a gente sempre, desde o começo, a gente é a empresa que tem o maior sortimento hoje no digital do mercado pet, né? Mais de 20 mil SKUs no nosso site, com alta disponibilidade. Então, no modelo 1P, no modelo 1P. Onde quem compra, estoca e vende é a Petz. Isso. Não existem os sellers. Isso. A gente não tem a pretensão de ser um Mercado Livre ou competir com eles exatamente no modelo de marketplace deles. A gente sempre quis ter uma consistência enorme na nossa vertical de pet, né? Então, isso falando de produto. Então, a gente optou por ter dentro de casa os produtos para que o consumidor, quando ele entre o cliente, no caso, a gente tem um consumidor, nossa acaba sendo o pet, mas o cliente, quando ele entra na nossa plataforma digital, ele vai encontrar tudo com muita velocidade. Então, para vocês terem uma ideia, e a gente decidiu fazer as coisas internas mesmo para dar consistência para o consumidor, para o cliente. E para vocês terem uma ideia, hoje, mais de 95% dos pedidos da Petz ainda a gente entrega em até um dia útil, mais de 95%. Então, a velocidade de entrega é super alta, né? Só que dito isso, então o produto a gente optou muito por isso, né? A gente, na parte de... A Petz, ela acaba tendo uma característica que no mundo humano, você tem empresas que são especializadas em saúde, empresas que são especializadas em produtos, empresas que são especializadas no cabeleireiro, no hospital. É bem setorizado e fragmentado. Isso. Né? A gente acaba tendo que ser tudo para o pet. Então, essa é a nossa visão de ecossistema, né? Como é que a gente acaba sendo várias empresas numa só, o que é super legal, porque até para carreira é bom. No final, ali dentro, você trabalha com plano de saúde, você trabalha com hospital, você trabalha com a venda de produto, você trabalha com cabeleireiro, agendamento de comida, banho, com cosmético, com brinquedo, né? Então, assim, até para carreira, né? Assim, acho que todo mundo que está assistindo aí, lá é muito legal porque você passa por tudo. Você pode estar dentro de uma empresa só, vivenciando todas as experiências. A gente recentemente entrou agora um vice-presidente lá para a área de serviços, que é o Massa, veio do Notre Dame, da Intermédica, e essa era a conversa que eu estava tendo com ele ontem. Ele falou, você está numa empresa aqui, né, que você vai trazer todo o know-how e de tabela você vai aprender varejo, você vai aprender um monte de outras coisas, que é super legal. Então, essa é a nossa visão de ecossistema, é oferecer para o pet, para o tutor, o serviço completo, né? A cadeia completa, desde o início lá, de quando o pet nasce, tem o enxoval, até o momento final. Então, é um pouco isso. E aí a gente tem cuidado muito para ter controle dessa cadeia o tempo todo, né? Então, hoje a gente já tem a área de Seres, né? A marca Seres, que é a parte de veterinário, que a gente controla. A gente tem o Banhosa que a gente controla. Então, ao contrário dos marketplaces tradicionais, a gente quer verticalizar um pouquinho essa experiência de ecossistema. A visão de plataforma, que tem como vantagem um crescimento mais exponencial e como grande desvantagem o descontrole. Isso. Né? Apesar de que, assim, isso não quer dizer que em nenhum momento a gente vai ter um modelo plataforma, mas a gente está construindo isso com a cabeça, com muito cuidado para gerar valor efetivo pro tutor. Vocês garantirem, eu vi também um pouquinho sobre NPS, né? Vocês têm um NPS super bom, super alto, acompanham essa... Como é que esse olhar de experiência do cliente, como é que vocês acompanham
E até incorporam isso também na cultura da organização, seja por KPIs, seja por treinamentos. Como é que funciona esse olhar de cliente Sim. no centro? Eu acho que toda quarta-feira eu tenho uma reunião que para mim é uma das mais importantes na semana. Toda quarta-feira eu, a equipe do atendimento, a gente está junto, né? Escutando o que o cliente está falando ali. Não fica com É vocês, muito área. sério Não isso, fica né? comigo. Tá. É levado muito a sério a ideia do cliente. Excelente. A área de atendimento, ela fica junto da vice-presidência do Luciano, que cuida de branding e da área comercial, né? E aí o atendimento está lá dentro. E a gente, e até para ser bem isento, né, da área mais de digitalização, porque tem loja, tem uma série de coisas. Porque senão é o canal cuidando do Só próprio... que assim, a gente junto toda semana, discutindo como é que as coisas estão indo, Muito etc. bom. NPS é todo dia, né, olhando como é que está indo, vendo o que os clientes estão dizendo, né? Então a gente tem uma escuta muito ativa para o cliente. E aí a gente é muito guiado por isso. A gente tem um modelo de NPS que a gente, depois de cada experiência, o cliente responde lá o NPS. Na própria loja tem o tablet que ele pode responder como é que está a experiência dele, e para a gente é um guia, né? E o NPS é super alto. E aí esse modelo da gente controlar a cadeia é meio que a visão, tipo, Apple, assim, sabe? Assim, a cadeia totalmente controlada até o varejo, assim, desde a produção até o varejo. Óbvio que até a Apple teve que criar o seu modelo em algum momento de plataforma, então por isso que eu diria que Perfeito. eu não Mas zerar. aonde ela acha que tem algum controle, né? Exatamente. Inclusive ela tem muito controle. Você pega hoje qualquer processo de subida de atualização de app, a Apple é a mais que tem um monte de critérios, né? É uma boa referência, uma boa né? referência. Apple é uma referência de plataformas com controle sobre a experiência do cliente. Exatamente. Pra gente é isso. E a gente sempre cuidando para ter o olhar do consumidor, não é nem perguntar. Porque o problema do consumidor é que muitas vezes ele não consegue olhar o futuro, ele responde baseado no passado e no presente, no que ele já vivenciou. E uma coisa que a gente aprende muito lá com o modelo Apple é isso, né? Assim, é como que você tem uma empatia de ser o consumidor em algum momento e entender onde é que estão as dores, que muitas vezes o consumidor não vai dizer. Porque se a gente tem uma experiência que eventualmente é melhor do que uma outra que ele vivenciou, ele vai dizer que está tudo bem. Mas isso não quer dizer que está tudo bem, isso quer dizer que para a realidade de hoje está tudo bem. Né? Mas como é que vai ser daqui 1, 2, 3, 4 anos? Possivelmente não vai estar tudo bem. Então a gente precisa estar sempre... essa é a dificuldade de quando você chega na ponta, assim, como que você mantém? Você começa a ter que ter um processo de inovação e de entendimento do que fazer muito mais sofisticado. Marcelo, vamos tentar explorar um pouquinho agora, e acho que isso tem sido um capítulo super bacana dos nossos episódios, que são as dores, os tombos, né, os ruídos dessa jornada. Porque, sem dúvida, quando a gente olha os 90% de omnicanalidade, os 35% de penetração da venda digital, hoje o tamanho que a Pet se tornou, a referência, o NPS, né, fica a sensação, e a gente sabe que não é isso, que só deu tudo certo, que não teve, né? Mas muita gente que nos acompanha gosta muito de ouvir um pouco das dores, né? Os backstage. Esse backstage, né? O que você pode dividir desses 9 anos que você passou por lá, dos principais tombos, seus aprendizados, o que a gente não faria, né? O que dá para a gente trazer de reflexão aqui para o nosso podcast sobre a jornada de transformação e o que está por trás dela? Sim. Bom, vamos lá. Eu acho que dores, né? Assim, uma dor muito grande é a formação de time com a cabeça certa, né? Acho que esse é o... A gente está falando sempre de pessoas, processos, tecnologia. Então não dá para esquecer a parte de pessoas. Quando a gente olha para o esporte, né, é muito comum aqueles atletas de alta performance, você sabe que ele paga um preço para estar lá. Mas quando você vai para o mundo corporativo, para você ser alta performance, você também tem que pagar algum preço. Não é simples, né? E a gente vive muito um mundo hoje que às vezes as pessoas querem ser muito, só que mas não querem pagar não querem pagar nenhum preço por isso. Então acho que o ponto fundamental e mais complexo é criar um time que tem essa visão, né? Porque depois que as pessoas entram e têm essa visão, tudo é muito mais fácil, né? Porque tecnologia, quem vai desenvolver são as pessoas.
aguentar o tranco disso, né, de mudar uma cultura, porque quando a gente está falando de transformação digital, é essencialmente mudança de cultura, assim, como é que você se conecta com as áreas de negócio, como é que você monta um time que acaba com aquele modelo de cliente-fornecedor e passa a trabalhar de forma de colaboração entre os times, como é que você engaja uma área de negócio que às vezes está pensando naquele negócio para ajudar na transformação, porque a área de tecnologia não vai conseguir sozinha descobrir tudo que tem que fazer na empresa. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, assim, o processo de mudança cultural é o mais difícil. É o mais difícil, né? E onde você sente que pega mais, que você falou essa questão de modelo mental e de, né, você tá aberto ali, que não é tudo simples, você tem que ralar que nem um... O que é essa alta performance que você diz neste lado pro corporativo, assim? Eu acho que... Dá para explicar um pouco mais? Eu acho que é muito no comportamento, assim, acho que tem uma coisa que eu gosto muito, que é extreme ownership. Assim, tudo que acontece comigo é minha responsabilidade. Extreme ownership. Essa expressão é muito boa. Eu acho que... Que é um poder de dono extremo, né? Para a gente tentar traduzir aqui. Isso, que é sempre você olhar mais para o espelho e menos para a janela em tudo que acontece na sua vida e ser um agente de transformação. Então, as pessoas que têm essa mentalidade e você forma um time desse jeito, as coisas começam a acontecer. Olha que frase bonita, gostei. Elas começam. É simples, mas ela é forte. Né? Isso, porque as pessoas vão liderar, assim, tudo que acontecer com elas, independente... Hoje em dia, numa empresa, nada que você faz é sozinho, não tem como, né? Você sempre depende de uma outra área, de uma outra pessoa, só que se você assume a responsabilidade pela transformação, você vai transformar, independente se é você que aperta o botão ou não. Então, eu acho que o principal desafio foi trazer pessoas que têm esse senso de responsabilidade extrema muito aflorado, né? E aí você começa a construir. Tem uma parte técnica também a gente está falando sempre na transformação de coisas mudou muito o perfil, né? Agora tem dados, pessoal que tem uma formação mais de exatas, isso também é um grande desafio, né? Pessoas que conseguem lidar bem com os números, mas no final a gente está falando de ter pessoas com comportamento, né? E que tenha técnica suportando isso. Então, eu diria que esse é a maior dor. É a transformação cultural de todo esse processo. E justamente por ser uma dor, e é uma dor que é a base, que nem você falou, da transformação, como é que vocês têm... Porque isso, a gente não consegue pegar isso exatamente num processo de contratação, não é fácil a gente, né, capturar esse skill, essa habilidade comportamental, né? A gente fala um pouquinho, isso é quase esse processo de autoconhecimento, de humildade extrema, de você, né, de falar, não colocar no lugar jogar para o outro, mas você se colocar como, que você estava falando, responsável por tudo. Como é que vocês calibram isso, justamente por ser um desafio? Como é que isso acontece na cultura da organização para manter isso? Existem treinamentos, existe uma régua de fit cultural que acontece, o processo de onboard, o processo de contratação é específico? Como é que vocês trazem, pensam isso? Eu vou dizer aqui muito pela forma como eu tento manter isso, né? Assim, estando todo dia com todo mundo na execução e falando disso o tempo inteiro. Acho que não é uma coisa que você tem... É um mantra. É um mantra. Assim, a gente está sempre reforçando a importância de, aconteceu um problema lá, a área está reclamando, beleza, vamos focar e vamos resolver. E aí você vai criando nas pessoas essa tendência de olhar muito mais, né, para o que ela poderia fazer para resolver do que para ficar reclamando. Então, acho que tem muitas empresas que elas travam na transformação, como tem muito de cultura, você está falando de muitas áreas conectadas, porque tem os silos. A empresa está em bloco, ela não está conectada. Então, acho que esse, para mim, é o ponto fundamental da transformação digital. Ela tem muito mais a ver com liderança, com as pessoas conectadas, E aí a tecnologia, assim, tá para todo mundo, né? A tecnologia... Você pega, por exemplo, o caso da Apple, eu falo muito porque eu adoro. Sei lá, talvez eles não tenham inventado muita coisa, eles criaram, eles juntaram as coisas que já existiam de uma forma totalmente diferenciada em relação aos concorrentes. Então, até pesquisa e desenvolvimento, eu acho que as outras empresas sempre investiram muito mais do que eles, né? Só que eles tiveram a formatação cultural correta. O design, né? O design. Aí design já é um pensando tema... nos produtos, né? O design no sentido mais amplo. Aí a cabeça de produto deles é fantástica. E, Marcelo, antes da gente entrar na parte final aqui do nosso episódio, eu queria só voltar num capítulo que talvez seja ainda... melhorou muito, mas ainda há uma certa
certo preconceito quando se discute transformação e digitalização, quando a gente fala de loja física, né? Uhum. A Petz está chegando aí próxima a 200 lojas, né? E não para de crescer, e não vai parar de crescer, né? E talvez, como você colocou no início, junto com mais algumas outras redes, ela ressignificou muito o papel da loja numa agenda digital, né? Explora um pouquinho mais aí a tua visão desse novo papel da loja numa agenda digital futuro. Sim. Essa pergunta é fantástica e super atual, até em relação às nossas discussões dentro da companhia. E assim, o que é uma loja boa? A gente fala, abrir uma loja, o que é uma loja boa? Não necessariamente uma loja que vende pra caramba por metro quadrado. Exatamente. Não necessariamente uma loja que vende pra caramba, porque pode ser que não tenha um cliente novo naquela loja que você abriu, ela canibalizou 100% de uma outra loja que você tinha, ou canibalizou a cidade inteira com outras lojas que você tinha. Então, assim, quais empresas estão medindo quantos clientes elas estão atraindo com uma loja que acabaram de abrir? Né? Quantos clientes novos? Quanto que ela conseguia aumentar o share of wallet de clientes que moram naquele entorno? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim, a loja como um ponto de captação, né? Que você meça aquilo. Que você abra a loja e depois comece a ver se o seu objetivo, que era trazer cliente novo, ele foi atingido. Talvez de um jeito mais barato que o digital. Muito mais barato do que o digital. Imaginando que você já construiu uma plataforma de custo fixo com aquela loja, depois você tem que fazer aquilo, trazer cliente novo, né? Perfeito. E você vai gastar marginalmente menos do que no digital, que você tem um custo de mídia bem alto e crescente. Então, acho que esse é o primeiro papel. O segundo papel é o seguinte, as pessoas, a própria experiência, né? Se as pessoas... Tem a ver com a marca. Tem a ver com a marca. Será que tem marca sem loja, né? Exatamente. As pessoas, elas precisam se conectar. As pessoas são omnichannel. Elas não Será são que a Apple seria a Apple sem as Apple Stores do mundo? Né? Um bom ponto. Ali é o lugar que você cria a conexão. As pessoas são omnichannel. Então, quanto que não vende uma Apple Store mesmo tendo venda pela internet? Né? Quanto que as pessoas não conhecem o produto ali dentro? E para a gente é fundamental, porque além disso tudo, a loja viabiliza o crescimento digital de forma rentável. Então, eu diria que tem esses 3 pontos. Né? A loja como uma plataforma de rentabilidade para o mundo digital que é mais complexo, por conta dos CACs, etc. A experiência, que o consumidor passa a ter ali dentro uma experiência prática, né? A gente vive o mundo real, né? Estamos aqui no mundo real. E é a pura emoção, né? Quando faz o centro de adoção, ou quando você vai lá, a vivência ali dentro. Aí, no nosso caso, assim, é um varejo emocional. Então, é mais importante ainda, porque no nosso caso, as pessoas estão na loja felizes. Elas não estão indo, eu preciso ir ali comprar alguma coisa. É um passeio. Então, ela tem um papel muito, muito importante, né? Acho que dentro desses pilares que eu coloquei. Mas isso também, esse desafio com a loja, acho que a gente tem os desafios, né, da própria comissão, dos modelos de KPIs, até a própria capacitação do papel desse vendedor e tudo mais. Isso chegou a ser ruído também, desafio nesse backstage aí de learnings ou não? Isso foi suave? Como é que foi esse processo? Porque normalmente não é um processo talvez tão simples. Vocês já vêm se preparando há muito tempo, mas justamente de transformação de tudo isso, né? Tem um reskilling importante de gestão de loja, justamente. Tem essa questão de revisão de indicadores para estar tudo integrado, né? Não ter a visão só do canal. Como é que você vê? Isso chegou a ser um desafio? Ou não? A parte inicial dos vendedores, a gente não tem vendedor remunerado em loja, né? Então, é mais autosserviço. É um autosserviço assistido. É um autosserviço assistido e entrou na meta da loja, né? Da remuneração variável das pessoas. E como aquela venda faz parte do mundo deles, ficou super transparente, assim, se a venda é online, não é online. Assim, foi muito rápido. Assim, só da venda ser da loja já está resolvido. O segundo ponto os colaboradores, a gente desde o começo colocou a área de operações puxando agendas de construção de produtos para eles. Eles são engajados desde o começo no processo. E tem uma coisa também super legal, então, ou seja, só terminando esse ponto. Então, eles demandam muita coisa para facilitar a vida deles. Então, a empresa, ela não é uma empresa que tem alguém centralmente pensando o que fazer. Ela é uma empresa que está a ponto, porque geralmente quem está no centro, na verdade, é mais conservador, inclusive, quem está no topo, né? Pô, não vamos fazer isso não, porque pode perder aqui, e aí eu me incluo nisso, obviamente.
Quem está na ponta sabe as dores e fica, pelo amor de Deus, faz isso aqui para mim. Porque ele que está vivenciando aquilo. Então, ter a ponta engajada, eu acho que é super importante. Tem uma feature no nosso processo super legal. O nosso OMS, quando a gente vende, em qual loja que eu coloco o pedido? Na loja que eu tenho mais probabilidade de entregar rápido para o cliente. Isso inclui a performance da loja. Então, a gente colocou um gamification, que as lojas são ranqueadas, né? Elas são ranqueadas pela melhor performance e cai mais pedido em quem entrega mais e menos pedido em quem... A uberização ali do processo. A uberização por performance. E vira uma competição. A loja quer ser mais rápido que a outra. Isso. Aí, óbvio, a gente também faz o contraponto com qualidade. Então, você tem... se a qualidade não está boa, é um detrator. Então, a gente tem um algoritmo lá de inteligência artificial que vai alocando o pedido, ranqueando as lojas e eles querendo ser cada vez mais performáticos. Assim. Então, e com engajamento muito grande da área de operações, capitaneada pelo VP de operações. Então, essa conexão que acontece em cima, ela acontece em todos os níveis e a inovação vem da ponta. Assim. Então, é um pouco esse o nosso modelo hoje. Muito bom. Bom, estamos chegando já mais para o fim, mas eu queria te fazer da minha parte aqui, depois o Didi também faz as considerações dela, mas vamos falar um pouquinho agora da tua vida profissional de carreira e o que você pode dividir com a nossa audiência que está aqui tentando beber na fonte, né? Insights, aprendizados sobre o mundo digital, né? Pensa, o que você já trouxe várias, né? Mas o que você poderia trazer de reflexão final para quem está em estágios diferentes de uma carreira digital no varejo, né? Que está olhando para muitas vezes aonde você chegou, né? Para ser um alto executivo de uma companhia referência. Que recomendações você daria em termos de carreira, né? Do que você viveu, os tombos que você tomou, o que vem na tua cabeça aí, Marcelo? Sim. É mais fácil falar do negócio do que da gente. Eu sei, mas deixa as perguntas difíceis para o final. Mas aí, assim, trazendo bastante sinceridade nessa resposta, assim, eu tenho uma carreira de 8 anos numa companhia, 9 em outra, né? E hoje isso está meio raro, né? Eu acho que a gente não constrói nada hoje, assim, muito rápido, né? Por mais que o mundo seja rápido, você construir uma coisa realmente transformadora que forma leva história tempo. Consistente. Que forma história... Mas é muito bom isso, pô. Leva tempo. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, entender que... Super ponto. Que as coisas, você tem que plantar para colher. Né? Para colher de verdade. De verdade. Né? Para colher algo sustentável. Exatamente. Então, acho que isso é o principal. Assim, eu vou falar sinceramente, quando chega um currículo para mim e eu vejo essa característica, tudo aquilo que eu falei até voltando lá naquele ponto, né, da pessoa ela ter a resiliência, o extreme ownership, você consegue, só nessa informação, já ver que, opa, aqui pode ter alguma coisa interessante. Né? E aqui eu não estou indo de forma nenhuma a dizer, porque cada um tem uma história e as coisas vão acontecendo. Às vezes as trocas têm outros motivos. Isso, né? não é. O meu ponto aqui não é. Aliás, quem está em estágios diferentes, a gente está falando daqui para frente, né? O que foi, né? O meu ponto não é minimizar quem fez um movimento diferente, mas sim valorizar quem construiu uma história longa, crescente nas companhias. E dar uma referência para frente de quem está no estágio de carreira e quer uma dica futura. Né? Exatamente. Então, acho que esse pode ser um ponto aí. Porque existe uma certa ideia, que eu não concordo, que a maneira mais fácil de crescer é no zigue-zague. Né? Você pode até crescer em cargo, mas de forma muitas vezes que não sustenta. Né? Porque a história que você constrói ela não é muito sólida muitas vezes. Né? Isso. É a diferença o Sérgio, que é o nosso CEO, ele fala um ponto super importante, que é a diferença entre você ganhar mais e valer mais. Existe uma diferença enorme. Esse processo de muda-muda, talvez vai fazer no curto prazo você ganhar mais. Mas será que você vai valer mais? Você talvez não esteja entregando, de fato. Então, no longo prazo, talvez possa faltar alguma coisa. Então, acho que é um ponto aí. Muito bom. E que faz todo sentido quando a gente fala dos novos modelos de gestão de trabalho, né? Quando a gente fala da agilidade, desse modelo não hierárquico, que é como é que é o next step, não necessariamente é eu ter o cargo de diretor, mas qual é o conhecimento adquirido, né? Então, assim, o formato de retenção, de reconhecimento passa a ser
completamente diferente, Sim. né? Dentro de uma lógica de um olhar de lifelong learners mesmo, Sim. que é o que você falou, de uma habilidade, de um skill, de você enxergar oportunidades em diversos tipos de desafio, você ter essa curiosidade, essa adaptabilidade, você gostar de aprender. Esse Sim. passa a isso. ser o maior ganho do Isso. processo, né? E não necessariamente o cargo que você ocupa, né? Exatamente. Muito Marcelo, muito bom. Você falou no início que lembrou que tinha sido seu professor, mas quem deu a aula hoje foi você. Ah, né? imagina. Então, muito bom. foi inspirador. Eu acho que você conseguiu trazer grandes reflexões, grandes insights sobre o negócio, sobre a sua carreira. Eu acho que é essa a ideia do nosso Digital Backstage, né? A gente quer Maravilhoso. melhorar, né? Ou trazer insights para a carreira das pessoas e a gente ter um mercado digital de varejo brasileiro mais forte. Obrigado por Muito estar aqui. bom. Eu que agradeço, acho um ótimo papo. Obrigado. Foi excelente. Agora eu vou acostumar com isso, vou vir mais vezes. Eba! Vamos fazer a Até continuidade. O próximo episódio aí. Acompanhe no YouTube nosso canal, assine e favor. também no nosso Instagram, né, no Spotify. LinkedIn, no Spotify, já coloca lá a assinatura. E obrigada, Marcelo. Tem coisa boa Eu que vindo, hein? É, Os tem próximos várias convidados. coisas boas. A agenda tá boa. Valeu. Valeu, obrigada. Até a próxima.